Never feeling perfect, as long as you can say worth it. They got you, don't get me wrong. They got you, another damn witch. They got you, don't get me wrong. As long as you can say worth it. You think you need control, only if you've seen the stars fall down. And come and fly with me. Do something crazy just to feel alive. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect, as long as you can say worth it. They got you, don't get me wrong. They got you, another damn witch. They got you, don't get me wrong. As long as you can say worth it. Not doing what I'm told to do. Excited as the world turns on me. Don't get me wrong, I'm not a rebel, yeah. Just not another damn copy of you. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect, as long as you can say worth it. They got you, don't get me wrong. They got you, another damn witch. They got you, don't get me wrong. As long as you can say worth it. You think you need control, only if you've seen the stars fall down. And come and fly with me. Do something crazy just to feel alive. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect, as long as you can say worth it. They got you, don't get me wrong. They got you, another damn witch. They got you, don't get me wrong. As long as
Not doing what I'm told to do. Excited as the world turns on me. Don't get me wrong, I'm not a rebel. Yeah. Just not another damn copy of you. Would you dare to lose? Risk it all for the best. Never feeling perfect. As long as you can say worth it. We are doing we don't get me wrong. We are doing another damn with you. We are doing we don't get me wrong. As long as you can say worth it. Só lembrando a você que nas... Isso aqui melhorou? Funcionou agora? Ah, agora sim, agora funcionou o nosso microfone aqui. Nós já temos um monte de reserva aqui. Bom dia a você, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Só lembrando a você que o programa Beto Madeira vai nas segundas, quinta e sexta, às 5 horas da tarde. E nas terças e quartas, sempre às 8h30 da manhã, para revezar. Tem pessoas que gostam de... algumas pessoas dizendo, Beto, mas será que não dá para fazer o programa na parte da tarde, porque eu estou por casa? Outras pessoas, olha, será que não dá para fazer? Eu queria participar ao vivo também, queria estar assistindo ao vivo, mas tem que ser pela manhã. Então, o que a gente fez? Montamos o programa, estamos aqui distribuindo o programa em 2 etapas, né? em 2 horários. Segunda, quinta e sexta, às 5 horas da tarde, e nas terças e quartas, às 8h30 da manhã. Ficou bom, né? Ah, então tá. Espero que você goste, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Daqui a pouquinho, mais em seguidinha, estará conosco o gerente regional da saúde, por telefone, é claro, ao vivo aqui conosco para falar sobre vacinação. Além de outros assuntos na área da saúde, mas sobre a vacinação. O que está acontecendo com as pessoas? Nós sabemos que no passado, por falta de vacinas, né, de remédios e vacinas coletivas, havia mortes, havia devastações de comunidade inteira por falta desses medicamentos que são a vacina, né? Dessas prevenções que são a vacina. Não são medicamentos, são prevenções. E depois foi criada vacina para sarampo, vacina para catapora, vacina para varicela, sei lá o quê, e vacina hoje tem para gripe, paralisia infantil, enfim. Foram criados diversos tipos de vacina e essas vacinas utilizadas no mundo todo. A mortalidade em série sumiu, não aconteceu mais. Mas agora nós estamos enfrentando outros problemas aí que daqui a pouco o Fernando de Favre vai estar explicando aqui para a gente, os problemas que hoje a saúde pública enfrentam. Por que essa evasão, né? Por que essa falta de comprometimento das pessoas? Ou não digo falta de comprometimento, mas porque esse medo
Por que as pessoas estão tendo medo de fazer vacina? Qual o risco de fazer a vacina? O que pode acontecer se você não se vacinar ou não vacinar os seus filhos, no caso de criança na família? Qual a importância de tudo isso e por que nós devemos ter o nosso olhar voltado para isso, para que nós consigamos, dessa forma, proteger a humanidade? A vacina foi, na minha opinião, daqui a pouco o Fernando pode discordar de mim, pode discordar da minha opinião, mas na minha opinião foi o melhor método que existiu até hoje para combate daquelas mortes em série, principalmente doenças contagiosas, né? Que morria uma pessoa, pegava uma peste ali e devastava a comunidade inteira. Isso não acontece mais. Isso não acontece mais. Há efeitos colaterais? Há outros problemas? Vamos ver daqui a pouco o Fernando Favre, ele que é o gerente regional da saúde aqui de Criciúma, da região de Criciúma, estará conosco daqui a pouquinho ao vivo. Por telefone, é claro, né? Por telefone. Uhum. Pois bem, gente, vamos dar um abraço aí, pessoal, estão lá conosco? Vamos lá, então. Luiz Matos, bom dia, muito obrigado pela participação conosco. Márcia Fernandes, que bom tê-la aqui nessa manhã. Ângela Santos, friozinho, né, Ângela? Aqui, pelo menos aqui, não sei se você é da região, mas aqui tá bem friozinho. Um grande abraço para você. Gilberto Garcia, que bom tê-lo conosco. Silvano da Soler, que bom tê-lo conosco. Luiz Matos, já falamos, né? Grande abraço. Quem? Eluir Sering, que bom tê-lo conosco também. Daniel Alves, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Pois bem, vamos então como é que é? Vamos às datas, então? Antes da gente entrar ao vivo com o Fernando, vamos às datas comemorativas do dia de hoje, ou datas de reflexões. Vamos lá. Dia Mundial da População. Lembrando que o Rally sempre me auxilia aqui. Dia Mundial da População. Dia Mundial da População. Hoje se comemora, claro. Dia Nacional dos Trabalhadores de Serviços Telefônicos. Tem que ter um dia especial mesmo, porque não é fácil, né? Serviços telefônicos é complicado. Que sejam todos contemplados aí com bons salários, né? Bons salários e com boa condição de segurança. Dia do mestre de banda. Deve ser aquelas bandinhas de rua, né? De rua ou banda geral, sinfônica, enfim. Dia de São Bento de Nórcia. Dia de São Bento de Nórcia. Dia de Santa Olga. E dia de Santa Olga. Só? Fechou? Então tá bom. Hoje foi rápido, né? Hoje foi rápido. Nós vamos a um breve intervalo, então agora vamos apresentar os nossos colaboradores e já voltamos seguidinha com a entrevista ao vivo aqui com o Fernando Favre. Voltamos. Anywhere you go, I'll be right there. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop, você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp
8828-6418. Cherry Pet Shop. Anywhere you go, I'll be right there. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Beto Madeira. Lembrando você que todas as quintas, às 18 horas, tem um programa Brasil Hoje, com Wilson Schambeck, ao vivo com você. Semana passada foi sensacional. Esteve aqui o palhaço Biriba, isso mesmo, foi entrevistado, tá passando a matéria aí. Uma matéria sensacional, show de bola, muita participação, muita gente participando do programa e trazendo esse artista nacional, né, que é o Biriba. E é muito interessante ali, porque tem o Biriba sobrinho, o Biriba pai, tem enfim, contou toda a história, muito interessante a história do Biriba, está aqui no nosso canal, vai ali na TV Sul, na seção de vídeos que você encontra ali, tá certo? Então, muito bacana. Então, sempre uma boa entrevista com Wilson Schambeck no Brasil Hoje, todas as quintas-feiras, às 18 horas. E todas as quintas-feiras também, o programa com o Flávio Pereira, né, com o Dr. Flávio Pereira, filosofando aqui com você às 19 horas. Sempre ao vivo também, é sempre coisas, assuntos que nós não dominamos, mas são muito interessante, é bom para a gente ficar um pouquinho por dentro da filosofia de Flávio Pereira. E às 8 horas da noite, sempre o programa, um bom programa com entrevistas, convidados, enfim, né? Às vezes programa reapresentado, mas sempre um bom programa, o programa Aprendendo a Ser, com Giane Sueto e Lenise Paraíso. Então amanhã vai ser ao vivo, amanhã não vai ser programa gravado, não. Amanhã, quinta-feira, o programa ao vivo às 8 da noite, isso mesmo. Claro, eu acho que também pode ser, por que não? Eu vou ser o entrevistado. Ora, também preciso de vez em quando ser sabatinado aqui. Penso que é só você que pode, eu também posso ser. Então amanhã eu serei o convidado no programa, né? Eu não me convidei, não, foram elas que me convidaram. Amanhã às 8 da noite, vamos falar sobre o poder da comunicação, né? O poder da comunicação. Então, alguma coisa trancada aqui, né? Vamos ver aqui. Não pode usar outro microfone lá? Tem outro microfone? Sei lá? Alô? Esse aí não dá. Não é? Então eu tenho um outro microfone lá. Vamos ver. Isso. Agora sim. Esse aí também está trancado aqui. Vamos ver aqui. Parece um pouquinho. Agora sim. Agora saiu ali. O cabo aqui estava trancado aqui.
Então, sempre um bom programa, às 8 da noite, o programa Aprendendo a Ser com Lenise Paraíso. E, ao mesmo tempo, acontece o programa Fecha a Conta e Passa a Régua. Ao mesmo tempo, não, sempre às 8h30 da noite. Programa Fecha a Conta e Passa a Régua, diretamente da TVR Sul de Garopaba, com Alex Garcia. Sempre um ótimo programa. Bom dia, Harry. Bom dia, Beto. Bom dia aos nossos ouvintes. Só para alertar, tivemos agora há pouco ali, durante uns 30 segundos, um probleminha com a câmera, mas já melhoramos, já está fixa agora. E queria também mandar um abraço para Ítalo Gabriel Lima, que está nos acompanhando. Grande abraço, Ítalo. Para o Daniel Alves. Daniel Alves, um grande abraço. E Cauã Bittencourt Serafim. Grande Cauã. É só isso. É só isso? Então tá certo, o programa falando em Cauã, o Cauã Coelho, ele ainda está meio de ressaca com a derrota do Brasil para na última, para a Bélgica, né? Mas já está superando. Ele agora já começou ontem, foi na segunda-feira, já fez o programa, novamente voltou o programa Bola Rolando, sozinho, não é mais em fusão aqui com o programa Beto Madeira. Programa só, claro, a gente vai estar fazendo outros programas aqui juntos também, principalmente aí em decisões, né? Em decisões de campeonatos, fazendo comentário aqui sobre os campeonatos, o nosso campeonato, o Campeonato Brasileiro também, que é bastante interessante. Um dos assuntos que é pertinente a gente estar tocando aqui, falando, não há outro caminho. Quero dizer para você que não há outro caminho. Ou nós nos organizamos em comunidade, ou então estaremos condenados a viver na miséria social. Ontem eu estava vendo alguns documentários, assistindo algumas entrevistas, bate-papos. Hoje na rede social só não busca essa informação quem não quer, né? Tem muita coisa boa aí para se apresentar, tem muita coisa ruim, é verdade, tem muito lixo, mas tem muita coisa boa. E nós percebemos ainda que o grande problema da humanidade é justamente o nosso problema, é que nós nascemos para viver agrupado, no entanto, dificilmente tomamos decisões, quando são decisões que vai beneficiar o coletivo, dificilmente tomamos decisões coletivamente. As nossas decisões são sempre separadas, particulares. É bem verdade que eu tenho a minha vida particular, você tem a sua vida particular. Mas vivendo a nossa vida particular, nós temos nós temos também assuntos coletivos para ser resolvidos. Eu vivo a minha vida aqui, mas quando se trata, por exemplo, de um problema na área da saúde, ou ambiental, ou de infraestrutura de uma cidade, ou de melhorias no nosso bairro, né, na nossa comunidade, ou da própria organização social, para, muitas vezes, não é o poder público. É claro que o poder público é responsável pelas melhorias, mas muitas vezes não é o poder público, muitas vezes somos nós. Nós nos organizamos para, por exemplo, para cuidar mais do bairro, para cuidar do patrimônio público, enfim, para discutir encaminhamentos, propostas e ações. Nós não fizemos isso. Nós, sempre que acontece um problema, principalmente na nossa casa, resolvemos nós. Mas em frente à nossa casa, o que diz respeito a coisas exteriores, por exemplo, aí no nosso bairro, na nossa comunidade, nós procuramos tomar as decisões sozinhos. E aí a coisa não acontece. Não acontece por quê? Porque nós não estamos agrupados. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não vou às reuniões, eu não participo das reuniões, porque as reuniões lá, eu dou a minha opinião e ninguém concorda com a minha opinião. Não, porque lá muita gente falando,
mas é assim mesmo. É assim mesmo. Onde tem pessoas, todos ali têm interesse. Todos na comunidade têm interesse. Ou no município que estão reunidos têm interesse nas melhorias. Né? Então, cada um que está ali, que vai participar da reunião, vai puxar melhoria para o seu assado, mas está fazendo isso coletivamente. Está puxando para a sua rua, para o seu bairro, para a frente da sua casa, para o seu município, para o seu estado. Todo mundo que está ali envolvido é assim mesmo. Só que, como tem diversas pessoas fazendo a mesma coisa, há conflitos de ideias. E às vezes dá até alteração de voz e coisa, mas isso é normal, isso acontece. Só porque uma pessoa se altera, não quer dizer que ela seja mal criada, seja desrespeitosa com o outro. Ela, às vezes, no impulso da coisa, pode até acontecer, falar com voz mais alta, coisa e tal. Mas, e quando isso não acontece, pede para as pessoas, se for pessoas mal criadas, pede para se retirar, porque não é lugar de baderna também, né? Então, há esses conflitos de ideia. E tem pessoas que não gostam de ir lá porque as pessoas discutem. Mas reuniões é para discutir mesmo. Para que reunião se não é para discutir? Quem vai em reunião para quê? Chegar lá, dizer amém, amém, amém? Não. Para tomar café, pode até ir tomar um cafezinho, não tem nenhum problema. Mas que vá, né? Se você não quiser falar nada, não tem problema, mas vá. Mas você tem que estar presente. Porque a maioria que estão ali estão puxando sardinha para o seu assado. Estão puxando melhoria para si mesmo. Que é uma tendência natural, que é uma coisa natural. Só que ele sabe que ele está puxando aí para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua rua, para frente da sua casa. Ele sabe que o outro também vai fazer isso. Para o dele, e o outro também, e o outro, e assim sucessivamente todo mundo começa a puxar um pouquinho para o seu lado. Aí é que vem aí é que acontece a grande façanha da coisa. É que, como todo mundo está nas reuniões, começam a puxar para o seu lado, né, para resolver o seu problema, todo mundo, então há acordos. Opa, um quer mais, não. Opa, aí tu estás querendo mais, vamos aqui, vamos ceder um pouquinho, vamos melhorar aqui, vamos ceder um pouquinho para o outro. Daqui a pouco, né, com muita discussão, a decisão acaba saindo. Olha, vou melhorar aqui, ali, todo mundo cede um pouquinho, para ninguém ficar abocanhar tudo. É isso que acontece nas reuniões. E aí, dessa forma, acontece o que é para acontecer. A resolução de problemas no coletivo. Bacana, né? É assim que tem que acontecer. Não dá para tomar decisão, porque se eu for tomar decisão, por exemplo, no meu bairro, na minha rua, uma questão, por exemplo, que diz respeito ao poder público e à comunidade. Eu não consigo melhorar sozinho. Ou você acha que eu vou lá, por exemplo, prefeito da minha cidade, eu vou lá e digo, prefeito, eu quero lá que tu arrume lá em frente à minha rua lá, a minha casa lá, tá? Ah, cá para nós. Vamos ser sinceros aqui. Você acha que o prefeito vai fazer? Se o problema lá é coletivo, você vai fazer só porque você pediu? Se fazer, o prefeito é um idiota. Se fazer, o prefeito é um idiota. Eu vou dizer por quê. Porque ele vai comprar a maior briga do mundo com os outros moradores. Então, como a pessoa está sozinha, ele não tem força de expressão. Porque está sozinho. E não vai fazer porque vai beneficiar apenas uma pessoa e vai arrumar confusão com todo mundo. Por isso que é importante organizar a sociedade. Estamos aguardando aí, fazendo esse bate-papo aqui, aguardando o Fernando de Fávero, que seguidinha liga para a gente. A organização das comunidades é a melhor forma que se tem de conseguir resolver problemas na comunidade. Por isso que é importante estar trabalhando as questões organizacional. Associação de moradores, comissões de moradores, entidades comunitárias de forma geral, cooperativas. É dessa forma que se consegue chegar mais longe. Ou você acha... Tem muita gente que diz assim, bom, mas eu fui lá e eu que resolvi o problema. Mentira. Não conseguiu. Talvez, como eu disse, né, pode até que aconteça
essa pessoa ter muita influência, ser parente, ou muita influência aí, ter muita influência com o prefeito, que não tem muita noção também que vai atender o pedido dele. Mas é raro de acontecer, porque os prefeitos não fazem isso, não fazem mais isso. Não atende mais um pedido de uma pessoa. Ele tem que estar acompanhado, alicerçado em abaixo-assinado, em documentos, porque senão o prefeito não vai atender. Porque ele não é louco. Ele não é louco atender o pedido de uma pessoa. Até pelo fato político. Vai atender uma pessoa, porque digo uma coisa para você. Acontece a mesma coisa. Então, você aí tem filho? Já teve filho ou tem filho? Menor? Ou enfim? Você está lembrado quando você pegava, dava aí um valor para ele? Ele no instantinho torra o dinheiro, certo? Não dá o mínimo valor. Mas se o seu filho trabalhar para ganhar, ele guarda esse dinheiro em 4 chaves. Para mexer num centavo daquele dinheiro é a maior briga do mundo. Como o outro não é dele mesmo, de acordo com o Halley aqui, que é a verdade, ele torna no instantinho, porque não foi suado, não foi, então não tem nenhum valor. Então é o seguinte, ó, se a comunidade não participa, ela não é sujeita da história, ela não está organizada, e o prefeito vai lá e faz alguma coisa, ela não está nem aí. Ela não pediu, não participou, não é aquilo que ela queria. Mas se o prefeito, ou seja lá o governo, ou seja lá o presidente da associação, ou a liderança, ela vai, discute, conversa, para que as pessoas se envolvam. Eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse prefeito, vou dizer aqui, se eu fosse prefeito de uma cidade, eu não tomaria uma decisão nesse sentido, sem antes estar chamando a comunidade e dando a bola quente também para ele, para ela. Para ela decidir o que fazer com aquele orçamento, aonde quer aplicar, o que quer da vida. Ah, Beto, mas é muito transtorno. Que seja transtorno, mas ela é pagadora de impostos e tem responsabilidades. Porque se eu fosse prefeito, eu como prefeito, eu não iria carregar isso sozinho, porque eu seria apenas mais um funcionário do povo. Existe um orçamento que não pode ser ultrapassado esse orçamento, não pode ser, esse orçamento, ele não pode ser furado por causa das leis de responsabilidade fiscal. No entanto, é possível ver o que se tem a arrecadação do município e distribuir com as comunidades. Na área de saúde, educação, obras, enfim. Mas sempre debatendo, através dos conselhos. Aliás, hoje tem muitos conselhos, né? Tem conselho da saúde, tem conselho do meio ambiente, tem conselho de obra e infraestrutura, tem conselho da agricultura, tem conselho, enfim, conselho de segurança pública, tem diversos conselhos. Mas é através desses conselhos, das associações de moradores, dos conselhos locais de saúde, é através desses conselhos que um administrador deve ou deveria estar fazendo as ações. Chama a comunidade para discutir, a comunidade não quer tanto resolver, muitas vezes, né? Muitos de nós ficamos batendo boca aí nas redes sociais, mas acredite, a maioria daqueles que mais falam nas redes sociais, que mais falam mal desse, daquele, aquele outro, pode olhar ali, vai por mim. Olha, analisa ela, vê quantas reuniões ela participa. E acontece muitas vezes diversas reuniões em volta da sua comunidade. Ela não vai, porque ela, como ela fala mal das pessoas nas redes sociais, ela fala mal também da reunião, ela fala mal, vai ver se você analisar, ela está falando mal da própria família. Isso, observe bem. Ela estará falando mal da própria família. Por quê? Porque ela adquiriu o hábito de falar. E agora, antes já fazia isso, né? Agora com as redes sociais ficou bem mais fácil, né? Todo mundo é dono da verdade nas redes sociais, todo mundo, ninguém pode postar nada, tá todo mundo cheio de... todo mundo tá certo, de professores, de pessoas corretas, tá cheio de gente honesta, tá cheio de... então todo mundo aí é dono da verdade. Mas se parar para olhar, essas pessoas que mais falam nas redes sociais, nos Facebooks, enfim, aquelas que menos participam das organizações, elas vivem só em casa, só falando, ouvindo
jornais, né, de grandes meios de comunicações tendenciosos, viciados, para depois ficar repetindo aí para a comunidade e fala um monte de asneira, fala coisa, ofende pessoas, pinta o caneco, estão nem aí, né? Faz isso, parece que faz isso para ver a coisa bagunçar. Cuidado, hein? Cuidado, olha a lei do retorno aí, né? Quem muito faz isso para as pessoas acaba recebendo também. E essas pessoas, elas não participam de movimentos. Pode observar isso. Vai para mim, observe, faça uma pesquisa da pessoa que fez uma crítica aí, de repente, sobre alguns comentários que você fez. Vê as pessoas que vão ali que destilam veneno. Então, justamente aquelas pessoas que participam poucos, ou são fake, né? Para mim são pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas que não têm alegria na vida. Porque só quem fala tanto mal das outras pessoas é que não tem alegria na vida, né? Esses coitados vivem numa maré desgraçada, né? Essas pessoas que quando posta ali, vai lá cheio de palavrões, cheio de... Gente, são os coitados, porque eles não têm noção da bobagem que falam. Acho que são donos da vida, acho que é bonito, né? E eles se sentem grandes, são tão vazias essas pessoas, que elas se sentem grandes, elas acham que vão suprir as suas necessidades de baixa estima, da auto-baixa estima, né? Então, gente, é preciso observar bem isso. Voltando ao nosso assunto, vamos participar das reuniões comunitárias, lá dos conselhos. Vamos ver quando acontece uma reunião, vamos estar presente. Olha, se nós não quisermos, de repente... Ah, Beto, mas eu não vou lá falar, porque eu tenho vergonha, eu não gosto muito de falar. Mas deixa eu dizer para você. Só o fato de você estar presente nessa reunião, ninguém vai deixar a sua rua, porque vai representando a sua rua no seu bairro, ou no assunto que muitas pessoas sabem o que você pensa. Porque talvez você não converse na reunião, mas você conversa por fora, e muitas pessoas estão ali, se você foi, porque você já conversou com algumas pessoas, e algumas pessoas sabem como você pensa. Pelo menos você vai estar lá para votar. Ah, mas eu não queria falar nada. Vai lá para ouvir, senta lá no banco, faz parte. Aproveita, já leva uma garrafinha d'água, né? uma jarra d'água com os copos para ajudar a fazer a reunião mais interessante. Uma garrafa de café, uma garrafinha, ou um suco aí natural, sei lá. Leva lá a garrafa, leva os copos lá, distribui lá pro pessoal, faz essa gentileza. Você vai ficar de bem com a vida. Participou de alguma coisa e contribuiu com uma reunião importante que vai decidir os problemas da sua comunidade ou da vida daquele povo que estava ali. Ah, mas eu não consigo, não vou... Café eu não levo, não vou também levar suco, não vou levar água. Então vai lá, vai mais cedo, vai lá varrer, ajuda a preparar o local da reunião, para deixar a reunião mais interessante. Aí as pessoas vão chegar e vão olhar, opa, fulano estava aqui, vê só, que bom, ele não fala, não participa aqui, mas veio aqui, arrumou as cadeiras, preparou, deixou o ambiente mais bonito, né? Levou lá, de repente, um aromatizante para botar na sala da reunião. Entendeu como nós podemos ser úteis de qualquer forma? Muitas vezes lá foi botado 10 cadeiras e apareceu 9, um exemplo, né? E de repente você não foi. Ah, não foi porque eu não falo, eu não sei varrer chão, eu não ia levar garrafa de café, não ia levar água, não ia levar... Ora, mas se você fosse lá, poderia sentar naquela cadeira lá e ocupar, ficava mais bonito, né? Todas as cadeiras cheias, todos os assentos ocupados. Foi um grande feito que você fez. E já ouviu, já aprendeu, né? Você já se envolveu com a comunidade. Não disse nada, só sentou na cadeira e de repente até deu um cochilinho na cadeira. Mas você já se envolveu com a comunidade. Você já faz parte dessa história. Você não é mais um na comunidade, você é uma pessoa importante, influente na comunidade, porque você estava na reunião que decidiu as melhorias da sua comunidade, do seu município, da sua rua. Dá para entender a importância de tudo isso?
Aí tem muita gente aí estressada, muita gente aí depressiva, né? Muita gente, acredita no que eu estou falando. Ocupar a mente com essas coisas é um caminho para sair de tudo isso. É verdade, tem que ir no médico, tem que cuidar da saúde, mas se envolver com as questões comunitárias como essa, afasta o estresse e a depressão. Ajuda, né? Tem muitas pessoas que se envolvem tanto com isso que não tem tempo nem para ficar doente. As pessoas não têm tempo. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, eu disse, mas tu trabalha tanto, eu conversando com ela, mas tu te envolve tanto na comunidade e tu não fica doente? Não. Eu não fico porque eu não tenho tempo para ficar doente. Então, por isso que é importante a gente estar envolvido, até porque nós temos que deixar um legado aqui nessa terra. Nós não viemos aqui, eu sempre digo que nós não viemos aqui para melhorar o mundo, mas para melhorar a nós mesmos. Se partir desse pressuposto, é importante eu participar das atividades da nossa gente. Eu estarei contribuindo, me envolvendo, me doando. Nós viemos aqui para nos doar um pouco para a sociedade. Porque se você lembrar aí, lá do seu avô, o seu avô já falava do seu bisavô, do avô dele, né, do tataravô dele. E ele falava do planeta, que o sol nascia lá, se findava do outro lado, que chovia, que as pessoas plantavam, que as pessoas comiam, que a sociedade ia, e aí vai. Que tinha noite, que tinha dia. Não mudou nada disso. Continua tudo a mesma coisa. O planeta sair, disseram que o planeta ia acabar, ia acabar, ia acabar. Não, não acabou. E não vai acabar tão cedo. Sabe por quê? Enquanto existir pessoas igual a nós, ainda devedoras, né? Ainda devedoras, estamos em busca da resolução para os nossos problemas, então vai continuar o planeta Terra. Porque nós estamos aqui para nos melhorar. E participar das atividades coletivas na resolução de problemas é uma forma de contribuir um pouco mais com a minha estadia aqui. Melhorar a mim mesmo. Ao invés de eu ficar reclamando da vida, ficar falando mal, ficar judiando das pessoas, ficar causando problema, ficar infernizando vidas de pessoas, eu participo de reunião. Eu me envolvo com a sociedade. Ali eu começo a ser mais sensível, porque é muito fácil eu passar por você, de repente você está com problema e eu dizer o seguinte, problema. Ele também tem, todo mundo tem? Claro que todo mundo tem, né? Mas ele não é sensível àquela causa, de repente eu poderia ajudar você, em algum sentido. Como isso não acontece, como eu não faço isso, então eu não sei como é que é a sua dor, qual é o seu problema. E se eu estou envolvido, principalmente nessas questões coletivas, se eu estou envolvido, muitas vezes eu não posso resolver o seu problema particular, mas se eu estou envolvido com a comunidade ali, participando, eu vou estar ajudando na resolução dos problemas. E se eu ajudo a comunidade, eu ajudo a mim mesmo. Rainer, queria falar alguma coisa? Vamos lá? Abraço para Zelândia Madeira. Zelândia Madeira, que está conosco. Ivonete Souza. Bino Gasparino. Fred Félix Carrilho. Luciana Bastos. E Juceni Nunes. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sintonia. Temos umas curiosidades aqui. Vamos lá, então, algumas curiosidades. Eu acho que o Fernando esqueceu da gente, mas se não der hoje, dá amanhã. Amanhã nós voltamos. As curiosidades é sobre um assunto que muita gente gosta, que é super-heróis. E essas curiosidades que eu vou falar é sobre o Hulk, um dos mais famosos super-heróis da história, né? Hulk. Todo mundo conhece, né, Beto? Antigamente já teve uma série, não teve? Teve uma série, o Hulk. Então, primeiro de tudo, muitas pessoas talvez elas não saibam, mas eu acho que a maioria sabe, o Hulk, ele não surgiu em filmes. O Hulk, ele surgiu nas histórias em quadrinhos. E desde aquela época, ele vem fazendo sucesso. Na verdade, vem fazendo sucesso não. Estou olhando para ela, estou vendo a imagem. Vem fazendo sucesso não, né? Na verdade,
essa é uma das primeiras curiosidades. Esse é um bônus, já vou começar com bônus. O Hulk, no início, ele foi um fracasso. Um fracasso. Foi um fracasso. Tanto é que o V1, que a gente chama, o volume 1 que a gente diz é a primeira série de publicações, ela teve 6 edições, o volume 1 do Hulk. Na sexta ela foi cancelada, porque ninguém gostou do Hulk na época. As pessoas não gostaram dele. Não gostavam do Hulk. É. Uma outra curiosidade é que o Hulk ele foi baseado no Médico Monstro, que é uma história que foi escrita por Robert Louis Stevenson. E essa história, ela narra a história de ela tem um caráter filosófico, né? Aborda o lado bom e o lado ruim da humanidade, né? Então, foi muito famoso esse livro, né? Então, vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade, o Hulk, criado por Stan Lee e Jack Kirby, a sua primeira aparição foi em The Incredible Hulk 1, publicado em maio de 1962. Ou seja, muito tempo atrás. Muito tempo, faz tempo. Segunda, Bruce Banner, né? Que é a identidade secreta do Hulk. Ele é um dos maiores intelectos entre os personagens do universo Marvel, junto com Reed Richards, que é o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, Tony Stark, que é o Homem de Ferro, Doutor Destino, que é o vilão do Quarteto Fantástico, Hank Pym, que foi o Homem-Formiga original, e Peter Parker, que é o Homem-Aranha. 3. Os poderes do Hulk incluem força, velocidade, resistência, agilidade e durabilidade sobre-humanas, imunidade a doenças e vírus, fator de cura, aumento de força através da raiva, resistência ao controle mental, capacidade de respiração embaixo da água, grande longevidade, ou seja, ele vive muito tempo, e além de ser ótimo no mano a mano, que é a característica dele, né? O Hulk, ele é a principal característica dele, é a força dele, né? Uma coisa interessante é o seguinte, na época, o Hulk, ele foi criado para ser o personagem mais forte fisicamente do universo Marvel. Só que o Stan Lee e outros criadores, depois eles criaram o Thor. Por que eles criaram o Thor? Para que existisse um personagem do universo Marvel que fosse capaz de combater o Hulk, caso o Hulk fugisse das estribeiras. Então o Thor é tão forte quanto o Hulk. As frases preferidas do Hulk são Hulk esmaga e Hulk é o mais forte. Essa é famosa, né? Hulk esmaga, que aparece nos desenhos antigamente. Tinha um desenho que passava na Record do Hulk. Acho que o Beto assistia muito esse desenho. Eu lembro, eu era pequeno e ele assistia junto comigo, né? Em 5, Stan Lee declarou que a inspiração para a criação do personagem foram Mr. Hyde, que é o médico monstro, e o Frankenstein. Todo mundo conhece o Frankenstein, né? Todo mundo conhece. Tem um monte de Frankenstein por aí. 6. Um dos golpes preferidos do Hulk é a palmada sônica, onde ele bate palmas com tanta força que o som provocado atordou o inimigo. Ele quase chegou a matar Wolverine, assim, pois o mesmo possui audição aguçada, sofrendo assim um maior dano da técnica. Então o que acontece? Quando o Hulk quando ele bate a palma, ele gera uma onda sonora muito forte. E como o Wolverine ele tem uma audição muito mais evoluída que um ser humano normal, ele quase morreu porque a força do som ali, ela superou a quantidade de decibéis que o ouvido dele conseguia. Então ele tinha uma audição mais aguçada, então essa palmada sônica para ele ela foi muito mais perigosa. Lembrando que essas histórias são baseadas nos quadrinhos, tá? Porque a maioria das pessoas elas conhecem o Hulk pelos filmes. É interessante a gente conhecer um pouco o que teve por trás dele, pra gente ter um pouco mais de conhecimento daquilo que a gente gosta, né? Os filmes do Hulk fizeram um sucesso, né? O pessoal gosta. Fechou? Não, 7. Os pais de Bruce se chamavam Brian e Rebecca Banner. O pai de Bruce era alcoólatra e abusava fisicamente do filho e da mulher. Ele acabou matando a mulher dele quando ela tentou fugir com um garoto e acabou preso. O garoto, após isso, foi criado por sua tia Elaine. Número 8. Acredita-se que os constantes abusos sofridos por Bruce e a culpa que ele guardava tenham criado o Hulk e que a exposição aos raios gama apenas tenham o libertado. Que, de acordo com a história, o Hulk, o Dr. Bruce Banner, ele se transformou no Hulk porque ele foi exposto à radiação gama. Número 9. O medo que o governo americano tem pelo Hulk é tão grande que levou ele, usando membros do Exército Aeronáutica, a criar uma força-tarefa para capturar ou, em último caso, matar Bruce.
Esse grupo se chamava Caça Hulk e era liderado pelo general Thunderbolt Ross, que posteriormente virou o Hulk vermelho. E por último, no universo da Amalgam Comics, um crossover entre a Marvel e a DC, o personagem das duas editoras são fundidos, aliás, né? No caso do Hulk, ele foi misturado com Solomon Grundy, dando origem ao Skunk. Solomon Grundy também é um personagem da DC Comics. O que aconteceu? Teve um crossover que as duas empresas, a DC é a empresa do Batman e a Marvel é a empresa do Hulk e do Capitão América. Elas decidiram se juntar, porque ambas tinham, os fãs eram parecidos, né? O público delas é parecido. Elas se juntaram para agradar os fãs e teve essas misturas. Em uma dessas histórias em quadrinhos, o personagem Hulk ele se fundiu com o personagem Solomon Grundy, que é um vilão da DC Comics. E por fim, o Hulk ele é uma presença constante em jogos de videogame, sendo o seu jogo solo Hulk Ultimate Destruction bastante elogiado pela crítica. Além disso, jogos de luta da Capcom com personagens da Marvel, tal como Ultimate Marvel vs Capcom 3, sempre tem o Golias Esmeralda como certeza no elenco. Golias Esmeralda é o nome que a gente chama pro Hulk, né? Pois bem, gente, e assim nós vamos fechando o nosso programa de hoje, né? Vamos fechando o nosso programa hoje. Provavelmente o Fernando não conseguiu entrar em contato conosco, mas semana que vem, a partir amanhã, estaremos novamente fazendo essa agenda e revendo essa agenda, tá bom? Então tá bom, muito obrigado pela sintonia, um grande abraço, até amanhã.